Tempo da luz, louvado seja o nome do nosso Pai Yahweh. Hoje é 21, né? Parece que é 21 de novembro de 2024. Hoje eu vou fazer um vídeo para esclarecer uma dúvida de uma irmã que eu já esclareci pelo WhatsApp. Eu fiz um áudio para ela pelo WhatsApp a respeito dos animais, da perversidade dos seres humanos, porque ela viu o meu vídeo no YouTube e eu citei no vídeo que nós, como seres humanos, estamos numa condição melhor do que aqueles que estão como animais. Eu já esclareci para ela tudo isso pelo WhatsApp, mas a vocês que estão no meu canal não sabem disso, então eu vou explicar a vocês também. Muito bem. Desde já eu deixo claro para aqueles que estão com, tipo assim, achando que vão conseguir me desanimar, né? Inclusive eu vi um comentário de uma pessoa aí na internet, não vou citar o nome, tá? Parece que é um homem, dizendo que tudo que eu falo é da minha cabeça, né? Da minha cabecinha. Colocou até dois bonequinhos lá, dois palhaços, né? Para eles, pra esse mané aí, eu sou um palhaço, né? Ele parece ser um idólatra do irmão Juarez, porque ele não segue o Altíssimo Yahweh. Porque quem segue o Altíssimo Yahweh jamais vai idolatrar nem o irmão Juarez, e nem a minha pessoa, e nem quem quer que seja. Quem tem Yahweh com sinceridade não está preocupado com a vida de irmão Juarez. Inclusive esse rapaz até citou aí no canal, no comentário, o irmão Juarez já está até famoso, né? Gravou um vídeo na Record. E por que é que você não vai atrás dele, não segue ele? Ou seja, na visão desse cara, eu tenho que estar atrás do irmão Juarez. Aí eu fico me perguntando, por que você não faz isso? Porque pelo que o seu irmão Juarez tinha milhares de pessoas lá em Rondônia na casa dele. Se levantaram a maior parte contra ele. Ele saiu de lá e está andando só com a Sara na sua caminhonete, né? Se ele quisesse que algum irmão andasse atrás dele, por que ele está andando só com a Sara? Rapaz, meu amigo, pessoas como você vão se levantar contra mim todo dia. Vocês acham que vão me desanimar? Não, não vai. Vão quebrar a cara, tá? Eu não tenho tempo para estar atrás de seu ninguém, nem muito menos do irmão Juarez. Concordo plenamente com aquilo que ele ensina, com a mensagem do Supremo. Não com a opinião pessoal da cabeça dele, como ele tem feito no canal dele, e deu muitas contradições. Quando ele saiu da palavra e começou a implantar a opinião pessoal dele. Isso eu não concordo, não. Mas tirando da opinião pessoal dele, aquilo que ele anuncia é verdadeiro. E outra irmã também, antes de eu entrar no assunto, que está no meu canal no YouTube, também está confusa, porque eu citei a passagem do Salmo 91, que a partir do versículo 7, ali não fala do rei Davi. E a irmã está dizendo, eu pensei que o Salmo 91 não é do rei Davi, não sei o quê, citou até dizendo, me perdoa e tal. Irmão, minha irmã, se você se converter a Yahweh com sinceridade, você não teria nenhuma dúvida do que eu estou dizendo. Não. Porque tem pessoas aí na internet, no meu canal, que na hora que eu posto um vídeo, desde a primeira palavra que eu começo a falar, a pessoa já compreende. Mas ainda tem outros que estão me acompanhando já há um bom tempo, e mesmo assim ainda tem dificuldade. É claro que as cartas, quem escreveu foi o rei Davi. Mas o rei Davi citou aquela passagem, ele não está falando dele mesmo. Está falando de um Messias. É porque ele não colocou a palavra Messias lá. Mas o texto ali, Salmo 91, a partir do versículo 7. A partir do versículo 7 para baixo, fala do Messias. Do versículo 6 até o versículo 1, não é do Messias. Tá? Ali são seres satânicos. Mas dali para baixo é do Messias. E para que a irmã não tenha dúvida nenhuma, você falar, mas eu achei que falava do rei Davi porque são salmos de Davi. Então, o livro de Isaías fala só de Isaías? Isaías 53 fala de Isaías? Quem escreveu o livro de Isaías? O próprio Isaías. Mas por que o capítulo 53 não fala de Isaías? Está falando de uma outra pessoa. Eu vou ler para você. Isaías 53. Aliás, 52. Isaías 52. Começa no capítulo 52. Muito bem. Eis que o meu servo aparecerá com prudência e será engrandecido. E elevado. Será engrandecido e elevado. E muito sublime. Como pasmarão muitos à vista dele,
pois a sua aparência estava tão desfigurada mais do que a de outros qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifaram muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhe foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Começou no capítulo 52, a história completa, está falando do Messias. Aí dá início no capítulo 53. Aí o próprio Isaías já fala. Quem deu crédito à nossa pregação? Aqui é Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Altíssimo? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então ele está falando do Messias, mas quando ele citou a primeira frase, ele diz: quem creu na nossa pregação? Né? Ou seja, já está afirmando que as pessoas no futuro não iam achar nenhuma beleza, nenhuma graça no Messias. Ou seja, não ia ter prazer nenhum nele. Era o contrário, né? Como fizeram mesmo. Então, minha querida irmã, você que acha que o Salmo de Davi, o Salmo 90 não está falando de Davi, não, está falando do Messias mesmo. É de Davi? É, mas é do Messias que está falando. Assim como Isaías 52 e 53. Quem escreveu não foi Isaías? Sim, mas está falando de Messias. Mesmo sendo o autor, sendo Isaías, está falando do Messias. Você entendeu, minha querida? Vocês criam muita confusão na internet, na cabeça de vocês. Se vocês dobrar o joelho numa vida simples e natural, sincera, diante do Altíssimo, com jejum e oração, como eu faço de vez em quando, não direto, não teria dificuldade de compreender nada do que eu estou dizendo. Vamos à dúvida que eu respondi para a irmã, já respondi, tá? Pelo WhatsApp, mas vou falar a vocês. Como eu disse no vídeo, os animais, nós estamos em condição melhor do que os animais. Estamos na condição humana. Porém, se nós vacilar, se nós cair, de acordo com a nossa rebeldia, nós também podemos ser tirados da posição humana e colocados como animal. Ou seja, nós podemos ser rebaixados. Aqueles que estão em condição humanas, eles estão sendo elevados. Qual é o papel verdadeiro? O homem está como ser humano agora, ele tem que se adequar ao ensinamento do Altíssimo e algo, primeiramente aceitar o seu nome com sinceridade, abraçar a sua mensagem, viver de acordo com ele manda, tá? Como é que ele está mandando, guardar o sétimo tempo, tá? Não tirar os homens, não tirar barba, nem cabelo, nem bigode, nem rapar, tá? Deixar crescer livremente, não usar nenhum tipo de maquiagem das mulheres, ter o cabelo natural, livremente sem pintar, nem usar brinco, nem orelha, nem joia, nem anel, nem batom, nada disso. Ou seja, uma vida natural de verdade. Parar de comer qualquer tipo de carne, seja homem ou mulher, tá? E tanto o homem como a mulher tem que ser companheiro de um único homem. A mulher tem que ser mulher de um homem só, e o homem tem que ser marido de uma mulher só. E ambos têm que aceitar e algo. Muito bem, este é o mandamento do Supremo. Assim você vai se elevando, ou chega subindo de posição, subindo de nível. Para quando chegar o momento de sair do corpo, porque o corpo cai e a alma sai, o espírito sai, a gente possa partir do reino de Satã e entrar no reino do Supremo, aonde nada dessa idolatria que tem aqui embaixo não existe lá. Então, o homem tem que abandonar tudo isso, abandonar a idolatria, bruxaria, feitiçaria, abandonar a perversidade, assassinato, tá? Traição, abandonar futebol, jogo de bola, qualquer tipo de jogo, seja ele qual for. Tudo é coisa satânica. Abandonar a cachaçada, tá? Abandonar a traição de homem como safadeza de homem como homem, mulher com mulher, ou seja, pessoas do mesmo sexo tem que abandonar também. Este é os mandamentos do Supremo, para entrar no reino dele. A dúvida da irmã, por exemplo, então o que acontece? O Altíssimo manda a gente fazer isso, né? E não comer nenhum tipo de carne. Esse é o mandamento do Pai. O que acontece? As pessoas fazem tudo ao contrário. Elas matam seus irmãos e comem a carne, tá?
Aqueles que não matam, mas compram morto no açougue, está comendo um cadáver. Se envolve com todo tipo de jogo, com todo tipo de prostituição, se envolve com bruxaria, se envolve com depravações sexuais, né? Se envolve com todo tipo de asneira. Depois, quando morre, quer entrar lá em cima. Ou seja, faz tudo ao contrário. Ao invés de elas estar se elevando para subir de nível, elas estão decaindo para ser rebaixadas, ou seja, para ser colocado da condição humana e voltar a ser animal. Isso era para estar na Bíblia, tá? Mas eu já disse, quem fez a Bíblia foi Satanás. Ele não é besta de criar um livro para denunciar ele. Ele não é trouxa, não. Então a dúvida da irmã foi essa, que eu vou falar agora para vocês em vídeo. Ela me fez a pergunta, meus irmãos, se nós estamos numa condição melhor do que os animais, foi a pergunta da irmã, a dúvida, né? Mas não existem animais que também são perversos? Né? Animais matam os outros para se alimentar, para se defender? Essa foi a dúvida da irmã. E eu respondi a ela no WhatsApp, vou responder a vocês agora. Na visão da irmã, os animais são perversos e matam para comer, para se alimentar. Diferente dos seres humanos, que matam por diversão. Né? Às vezes para ganhar dinheiro, como pistoleiro. Às vezes numa briga, ou seja, o ser humano em si ele é perverso. As pessoas se matam nas cadeias, cortam a cabeça, exige na grade dos presídios, terrorista exige cabeça de pessoas, outros são esquartejados, colocados em freezer, a gente vê tudo isso no jornal. Aí eu falei para a irmã, sabe que você está com um entendimento equivocado. Observa uma galinha. Ela está cheia de pintinha ali em redor das asas dela. E passar um pinto de uma outra galinha e entrar no meio dos pintinhos dela só para brincar, como faz os nossos filhos. Os nossos filhos vão brincar com os filhos dos nossos vizinhos. Ou seja, criança com outra criança vão brincar. Mas o nosso vizinho vai matar o nosso filho? Não. Vai dar uma surra no nosso filho até matar? Não, pois a galinha faz isso. O pintinho entra debaixo no meio dos pintinhos da galinha, se ela estiver ali perto, ela mete o bico na cabeça dele, e se ninguém tirar, ela mata. Ela sabe que não é o pinto dela. Por que ela mata? Porque a perversidade não está no corpo. A perversidade está no espírito que habita o corpo. O corpo é só carne. Então esse ser, vou falar aqui para vocês entenderem, que eu expliquei para a irmã no WhatsApp. Então o ser que é perverso, o ser que é humano, que esquarteja as pessoas, que degola, né? Mata todo tipo de perversidade. Gente que toca fogo nos outros, coloca pneu dentro dos pneus, joga gasolina e queima. Esse ser é perverso, a natureza espiritual dele é ruim. O corpo que ele está usando é apenas carne. Ele, o ser que não é o corpo, ele é perverso. Então o nosso pai, o que é que vai fazer com esse camarada? Quando ele morre, Lúcifer ganha direito sobre a alma dele. Tá? E leva ele para as trevas. Ele vai passar um longo tempo nas trevas. Tá? Inclusive apanhando das pessoas que ele mesmo matou, que ele se encontra depois, tá? Quando esse ser é tirado de lá, das trevas, ele é rebaixado, ou seja, ao invés dele ser colocado agora como um ser humano, ele vai ser colocado como um animal. Você entendeu? Ou seja, a perversidade está no ser que vai habitar o corpo, não é um corpo. Então ele vai receber um corpo de acordo à sua natureza, de acordo à sua perversidade e à sua rebeldia. Aí ele pode ser colocado no corpo de um porco, aí vai ficar no chiqueiro, comendo todo tipo de lavagem. Na hora que ele engordar, vem alguém, adivinha o que acontece? Sangra ele, né? E esquarteja ele e leva para o açougue. Do mesmo jeito que ele fez com um semelhante dele, quando ele estava em corpo humano. Cortou a cabeça de alguém quando ele era ser humano, esquartejou, né? Agora ele vai viver como um porco, que vai ser cortado a cabeça e esquartejado. Ou ele pode ser colocado no corpo de um boi na hora que engordar, vai para o matador. Ou ele pode ser colocado no ovo, vai nascer como um frango, quando cresceu com uma galinha. Na hora que tiver na idade certa, passou de 1 quilo, 1,5 quilo, 2 quilos, quebra o pescoço dele e leva para a panela. Aí vocês acham que o nosso pai é perverso? Não, ele é justo. Ele é justiça. A perversidade em si está no ser que ele criou. O povo está nesse mundo aqui livre. O povo tão livre, tem livre-arbítrio para tomar a decisão do que vai fazer com sua vida. O Ser Supremo não criou ninguém com perversidade. Tá? É as pessoas que tomam a decisão de se tornarem perversas e malignas. Tá? É elas que fazem isso. Não é o Supremo, não, senhor.
E como ele não tolera esse tipo de coisa, com a mesma perversidade, com a mesma rebeldia que ela se tornou quando era ser humano, ela vai voltar como animal e vai sofrer as mesmas consequências, só que agora no corpo animal. Ou seja, ela estava numa posição elevada e foi rebaixada. Isso era para estar na Bíblia. Né? Será que os discípulos não falaram disso? Falaram. Quer uma prova? Isaías 66, versículo 3. Aquele que mata um boi é como aquele que fere um homem, ou seja, aquele que mata um homem. Aquele que matar um boi é como aquele que mata um homem. Aquele que sacrificar um cordeiro, para nós um cordeiro é um animal bonito, tranquilo, manso, né? Um cordeiro. Mas aquele que sacrificar um cordeiro é como aquele que degola um cão, ou seja, é mesmo que degolar um cachorro. Tem diferença nenhuma perante o Altíssimo. Estão tirando vidas dos seus irmãos. Não tem diferença para ele, o Criador. Aquele que oferecer uma oblação é como aquele que oferece sangue de porco. Não tem diferença perante o Altíssimo, pessoal. É diferente para nós, seres humanos, que temos a compreensão limitada, incapacitada e não compreende os mistérios do nosso Pai. Então, aqueles que o nosso Pai dá a compreensão e entendimento para compreender a palavra dele, mesmo não tendo nenhum tipo de dificuldade, mas é Satanás que tira o entendimento da maioria das pessoas para não compreender a mensagem. Não é que a mensagem seja difícil, é porque o povo não tem uma vida limpa perante o Supremo. Então quem não tem uma vida limpa perante ele, não consegue compreender a mensagem dele. Por mais que tenta, não vai conseguir. Aquele que oferece uma oblação é como aquele que oferece sangue de porco. Aquele que queima incenso é como aquele que bendiz ao ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos. Ou seja, aquele que oferece incenso. Não tem gente no espiritismo que oferece incenso? Os budistas, lá no Japão, não oferecem incenso. Buda, lá, eles não oferecem incenso para Buda. Ou tem várias culturas aí que oferecem incenso. Perante o Altíssimo, é a mesma coisa daquele que bendiz a um ídolo. Que está por trás de um ídolo, um demônio. E ele ainda afirma, também estes escolhem os seus próprios caminhos. Ou seja, eles estão escolhendo os seus próprios caminhos. Eles estão seguindo a vida dele desse jeito. E algo mandou eles fazer isso? Não. Continua. E a sua alma toma prazer nas suas abominações. Então as pessoas têm prazer no que elas estão fazendo. Aí depois quer entrar no reino do Supremo. Fazendo tudo ao contrário. Ou seja, estão se rebaixando. Se você está se rebaixando, significa que a posição que você vai receber quando você voltar uma outra vez é uma punição mais baixa do que você está agora. Você agora é um ser humano. Você tem que tomar cuidado para você se elevar de posição, você subir de nível para entrar lá em cima. Mas não, você está numa condição de ser humano. Está praticando todo tipo de porcaria errada. Quando você sair do corpo, você vai ser rebaixado a viver como animal. Tem alguma dúvida numa pregação dessa? Num ensinamento desse? Por incrível que pareça, ainda tem gente que tem dificuldade de entender o que eu estou dizendo. Sendo que cada palavra do que eu falo com clareza. Não tem parábola no meu ensinamento. Eu nunca fiz nenhum vídeo em parábola, em mistério. Todo vídeo que eu faço, eu esclareço. E mesmo assim as pessoas ainda viajam na maionese. Continuando. E a sua alma toma prazer nas suas abominações. Também eu requererei as suas ilusões. Farei vir sobre eles os seus temores, porquanto clamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram, mas fizeram o que é mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Aí será que o nosso pai pedia para o povo judeu sacrificar cordeiro? Como a Bíblia inteira está escrito que ele sacrificava animais ao Senhor dele, Deus deles.
era Satanás camuflado com o título de Deus e utilizando o povo judeu para blasfemar do Supremo Yahweh. E Yahweh, o nosso Pai, nunca pediu para ninguém matar nem sequer um cabrito. Tudo isso é ensinamento que Satanás implantou na terra, porque este é o reino dele. E o nosso Pai vai dar um basta. Portanto, no reino do Altíssimo não haverá esse tipo de coisa. Deixo você um forte abraço. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Curte, compartilhe e deixe seu comentário. Assim, se eu puder, eu vou responder. Até a próxima.